Seu animal! O grito do Dr. Alberto explodiu na sala de jantar, fazendo as taças de cristal tremerem sobre a mesa de mogno. No chão, encolhido diante da figura imponente do pai, estava Lucas. Aos 32 anos, ele parecia voltar a ser um menino assustado. Aos seus pés, uma poça de vinho tinto se misturava aos cacos de uma taça bacará estilhaçada. E pior, ao sangue que começava a pingar de sua mão cortada. Nem para segurar uma taça esse inútil serve. Alberto rosnou, o rosto vermelho de fúria e uísque, virando-se para os 3 sócios que assistiam à cena em um silêncio constrangedor. Perdoem-me, senhores. É difícil manter a elegância quando se convive com um erro genético. Lucas não ouviu o insulto. O silêncio era seu mundo desde os 12 anos, quando uma febre levou sua audição. Mas ele sentiu a vibração do ódio do pai batendo no assoalho. Ele viu a boca do homem que deveria amá-lo se contorcer naquela palavra que ele conhecia tão bem pela leitura labial. Inútil. Tremendo, Lucas tentou juntar os cacos com a mão boa. O sangue da outra mão sujava o punho de sua camisa branca impecável. Ele não ousava levantar os olhos. A humilhação doía mais que o vidro rasgando a pele. No canto da sala, Elisa, a nova faxineira, sentiu o estômago revirar. Ela trabalhava na mansão há apenas 3 semanas. 26 anos, uniforme cinza que escondia sua beleza simples, mãos calejadas de quem sustenta a família sozinha. Ela segurava uma bandeja de prata vazia, os dedos apertando o metal com força até as pontas ficarem brancas. Ela já tinha visto patrões ruins, mas aquilo era tortura. Quando Lucas se cortou novamente tentando limpar o tapete rápido demais, Elisa não pensou no emprego. Não pensou no aluguel atrasado. O instinto humano falou mais alto. Ela largou a bandeja numa cadeira com um baque seco e correu para o centro do tapete. "Deixa que eu limpo, seu Lucas, por favor", ela disse, a voz embargada, caindo de joelhos ao lado dele. Ela segurou o pulso dele com firmeza, mas com uma gentileza que Lucas não sentia há décadas. Ele levantou o rosto, os olhos úmidos encontrando os dela. Não havia nojo no olhar da faxineira. Havia calor, havia socorro. "Quem te deu permissão para sair do seu lugar, garota?" A voz de Alberto cortou o ar como um chicote. Ele avançou 2 passos largos e agarrou Elisa pelo colarinho do uniforme, puxando-a para cima com uma violência desnecessária. "Eu não pago você para brincar de enfermeira com o deficiente. Eu pago você para limpar a sujeira que ele faz. Saia de perto dele." "Ele está sangrando, Dr. Alberto." Elisa respondeu, a voz trêmula, mas firme, os olhos castanhos faiscando. "O senhor não está vendo? É o seu filho. É um ser humano." O silêncio na mesa dos convidados ficou pesado, sufocante. Ninguém respirava. Uma empregada respondendo ao todo-poderoso Alberto Candeias? Alberto apertou o braço dela com tanta força que Elisa soltou um gemido abafado de dor. "Não toque nele!" ele gritou, cuspindo as palavras na cara dela. "Vai sujar o tapete com esse sangue podre dele? E você, sua insolente de favela? Quem pensa que é para levantar a voz na minha casa?" Num reflexo de pura defesa, para se livrar da dor no braço, Elisa empurrou a mão do patrão. O gesto foi pequeno, mas na cabeça de um narcisista como Alberto foi um crime capital. "Você se atreve a me tocar?" ele sussurrou num tom perigoso, letal. Alberto levantou a mão direita, aberta, pesada. Ia descer com toda a força no rosto de Elisa. Ela fechou os olhos, encolhendo os ombros, esperando a pancada, o gosto de ferro na boca. O golpe veio. O estalo de pele contra pele ecoou pela sala como um tiro de revólver. Mas Elisa não sentiu a dor. Ela abriu os olhos devagar, o coração disparado na garganta. Diante dela, como uma muralha, estava Lucas. Ele tinha se levantado num pulo silencioso e se colocado entre ela e o pai.
O rosto dele estava virado para o lado, a bochecha esquerda vermelha, marcada pelos 5 dedos do próprio pai. Lucas respirava pesado, o peito subindo e descendo. Ele não ouviu o estalo, mas sentiu a dor explodir em seu rosto, uma dor física que se misturava com a dor antiga da alma. Ele se virou lentamente para o pai. Nos olhos de Lucas, sempre tão baixos e submissos, algo tinha mudado. Não havia mais o medo de menino. Havia uma mágoa profunda, sim, mas também uma faísca inédita de desafio. Nela não, os olhos dele diziam. Alberto baixou a mão, a palma formigando. Ele olhou para os sócios, que agora pareciam horrorizados, trocando olhares nervosos. Ele precisava recuperar o controle, precisava transformar aquilo numa lição de autoridade, não num escândalo de agressão. Ele ajeitou o paletó de linho, respirou fundo e abriu um sorriso cínico, gelado, que não chegava aos olhos. Vejam só, ele disse num tom de deboche cruel. O animal de estimação aprendeu a morder para defender a criadagem. O clima na sala era irrespirável, denso como fumaça. Lucas continuava parado na frente de Elisa, protegendo-a com o próprio corpo, o sangue da mão pingando ritmicamente no tapete arruinado. Alberto caminhou até sua cadeira na cabeceira da mesa, sentou-se com uma calma psicopática, tomou um gole longo de água e limpou a boca com o guardanapo. Lucas, vá para o seu quarto, agora! Ele gesticulou com a mão um movimento desdenhoso, como quem enxota um vira-lata. Antes que eu decida te internar de vez naquela clínica psiquiátrica que a doutora Cláudia tanto recomenda. Você sabe que eu posso. Lucas entendeu o gesto e a ameaça no rosto do pai. Ele olhou para Elisa uma última vez. Um olhar rápido, carregado de um pedido mudo de desculpas, e saiu da sala, de cabeça baixa, engolindo o choro seco que travava sua garganta como vidro moído. Elisa fez menção de sair também, pegar sua bolsa e sumir daquele inferno, mas a voz de Alberto a congelou no lugar. Onde você pensa que vai, querida? Eu vou pegar o kit de primeiros socorros para o... Ela começou, a voz falhando. Você não vai a lugar nenhum. Alberto a cortou, a voz mansa e terrível. Você estragou meu jantar de negócios. Você manchou meu tapete persa. E o pior, você fez respingar vinho no meu sapato italiano. Ele esticou a perna para fora da mesa, exibindo o sapato de couro lustroso, onde uma minúscula gota roxa manchava o bico. Limpe. Elisa piscou, confusa, olhando para o sapato e depois para o rosto dele. O senhor quer que eu busque um pano e... Não. Alberto sorriu para os convidados, como se contasse uma piada divertida num clube de cavalheiros. Eu quero que você limpe agora, aqui, de joelhos, com a manga desse seu uniforme imundo, para aprender qual é o seu lugar nesta casa. Ou você limpa, ou eu chamo a polícia agora mesmo e digo que aquele anel de diamantes que sumiu da minha gaveta semana passada foi milagrosamente encontrado na sua bolsa. O que acha? O coração de Elisa gelou. O sangue drenou de seu rosto. Ela sabia que ele era capaz. Um homem daqueles, com juízes, delegados e a imprensa no bolso, podia destruir a vida dela com um único telefonema. Ela pensou na mãe doente em casa, dependendo daquele salário, nos remédios caros de pressão. Lentamente, com as lágrimas de humilhação queimando os olhos, Elisa se ajoelhou no chão frio de mármore, na frente dos 3 homens estranhos que desviavam o olhar, cúmplices pelo silêncio. Ela se curvou e, com a manga do uniforme cinza, esfregou o sapato do homem que tratava o próprio filho como lixo. Alberto nem olhou para ela. Continuou conversando sobre a bolsa de valores e taxas de juros, enquanto ela esfregava, sentindo cada segundo daquela humilhação marcar sua alma como ferro em brasa. 1 hora depois, a mansão estava mergulhada em silêncio.
O jantar tinha acabado. Os convidados tinham ido embora, levando consigo a fofoca fresca sobre a loucura dos Candeias. Na área de serviço, anexa à cozinha industrial, a luz era amarela e fraca. Lucas estava sentado num banquinho de madeira, olhando para a própria mão cortada. O sangue já tinha secado, formando uma crosta escura e feia. Ele parecia uma estátua de desolação. Elisa entrou. Ela tinha lavado o rosto com água fria, mas os olhos ainda estavam inchados e vermelhos. Quando viu Lucas ali, tão sozinho, tão grande fisicamente e ao mesmo tempo tão frágil emocionalmente, a raiva que sentia do patrão se dissolveu, transformando-se em uma ternura dolorosa pelo filho. Ela não disse nada. Não adiantava falar. Ela pegou a caixa de primeiros socorros no armário de metal, puxou outro banquinho e sentou de frente para ele, os joelhos quase se tocando. Lucas recuou a mão por instinto, com vergonha de ser tocado, de ser visto. Elisa foi firme, mas suave. Pegou a mão dele, colocou sobre o colo dela. O contraste era visível. A mão dela, áspera pelo trabalho pesado, segurando a mão dele, macia de quem nunca trabalhou, mas ferida pela vida. Com um algodão embebido em antisséptico, ela começou a limpar o corte. Lucas sibilou de dor, fechando os olhos, mas não tirou a mão. Ele abriu os olhos e ficou olhando para o rosto dela. Via uma mecha de cabelo solta caindo na testa dela. Via o tremor leve nos dedos dela enquanto ela manuseava a gaze. Via a mancha de vinho e graxa na manga do uniforme dela, a marca da humilhação que ela sofreu por causa dele. Quando terminou, Elisa fez um curativo perfeito com gaze e esparadrapo. Ela não soltou a mão dele. Segurou-a entre as suas duas mãos quentes, passando o polegar sobre os dedos dele, num carinho mudo. Lucas olhou nos fundos dos olhos dela. Ele queria agradecer. Queria dizer tantas coisas que estavam presas na garganta há anos. Queria dizer que ninguém, nem a própria mãe antes de morrer, tinha defendido ele daquele jeito. Queria dizer que sentiu o cheiro do perfume barato de lavanda dela quando se colocou na frente do tapa, e que aquele cheiro era a melhor coisa que ele já tinha sentido no meio de tanto cheiro de álcool e hipocrisia. Lentamente, Lucas esticou o dedo indicador da mão boa. No antebraço de Elisa, ele desenhou letras invisíveis, devagar, concentrado. O, B, R, I, G, A, D, O. Elisa sentiu o toque da pele dele na sua, um arrepio que percorreu sua espinha. Ela sorriu. Um sorriso triste, cansado, mas genuíno. Ela pegou a mão dele, levou até o próprio peito, bem em cima do coração acelerado, e bateu 2 vezes levemente com a palma da mão dele contra o peito dela. Tum-tum, tum-tum, a linguagem universal. Eu sinto o que você sente. Seu coração bate no meu. Lucas sorriu de volta. Foi um sorriso tímido, quebrando a máscara de tristeza, iluminando o rosto cansado dele. Por um momento, naquela cozinha simples, não existia mansão, não existia pai cruel, não existia a barreira do som. Só existiam 2 almas solitárias que tinham se encontrado no meio dos escombros. Nenhum dos 2 percebeu a sombra alongada na porta da cozinha. Dr. Alberto estava lá, encostado no batente, segurando um copo de uísque pela metade. Ele observava a cena com olhos de predador, calculistas. Ele viu o toque, viu a troca de olhares intensos, viu a conexão que o dinheiro não comprava. A ratinha gosta do deficiente, ele murmurou para si mesmo, a voz pastosa do álcool. Um sorriso maligno curvando os lábios finos. Isso vai ser muito útil. Vou usar o amor para destruir os 2. Os dias que se seguiram foram uma dança silenciosa e perigosa. Alberto viajou para a capital a negócios e a mansão parecia respirar aliviada, como se um gás tóxico tivesse se dissipado. Elisa e Lucas criaram uma rotina secreta.
Ela limpava os cômodos onde ele estava, sempre demorando um pouco mais. Ele fingia ler livros na biblioteca, mas, na verdade, ficava observando-a pelo reflexo das janelas. Eles trocavam bilhetes escondidos dentro de livros, debaixo de vasos de porcelana. Você comeu hoje? Escondi um pedaço de bolo de milho para você na copa, sua fruta favorita. Seu pai volta amanhã. Cuidado. Mas naquela terça-feira de sol, Lucas estava agitado, elétrico. Ele esperou Elisa ir para o fundo do jardim, um ponto cego onde as câmeras de segurança de alta tecnologia não alcançavam, perto das orquídeas raras que a falecida mãe dele plantara e que eram o único lugar de paz dele. Ele a puxou pela mão, os olhos brilhando com uma intensidade febril quase maníaca. Ele tirou um tablet debaixo da camisa, como se fosse um tesouro proibido. Na tela, uma reportagem de uma revista médica internacional traduzida. Novo procedimento de reconstrução coclear promete reverter surdez traumática em 90% dos casos. Elisa leu, o coração acelerando a cada linha. Ela olhou para Lucas. Ele apontou para o próprio ouvido, depois para a tela e fez um sinal de positivo com os 2 polegares, sorrindo como uma criança na manhã de Natal. Ele mexia os lábios, sem som, articulando a promessa. Eu posso ouvir de novo, Elisa. Elisa sentiu uma vontade imensa de chorar de alegria. Aquilo mudaria tudo. Ela pegou o tablet e digitou no bloco de notas, as mãos tremendo. Isso é maravilhoso, Lucas. É um milagre. Quanto custa? Vamos marcar agora. O sorriso de Lucas murchou um pouco. Ele digitou um valor. Era alto, muito alto para uma faxineira. Mas para a família Candeias, aquilo era troco de um fim de semana em Paris. Ele abriu o aplicativo do banco no tablet, confiante. Digitou a senha. Elisa observou por cima do ombro dele, torcendo os dedos. A tela girou, carregando, e então piscou em vermelho berrante. Acesso negado. Conta bloqueada pelo titular. Contate seu gerente. Lucas tentou de novo, e de novo. O suor começou a brotar na testa dele. Suas mãos começaram a tremer. Ele tentou o cartão de crédito virtual. Bloqueado por ordem judicial. Curatela. A alegria no rosto dele se desfez em pânico puro. Ele olhou para Elisa, os olhos arregalados de desespero. Ele era um homem rico no papel, herdeiro de metade daquela fortuna incalculável, mas na prática era um prisioneiro sem um centavo no bolso para comprar a própria liberdade. Nesse exato momento, ouviram o som inconfundível de pneus cantando na brita da entrada principal. O carro do pai. Ele tinha voltado mais cedo. Lucas não esperou. A frustração, acumulada por 20 anos de silêncio e submissão, explodiu. Ele guardou o tablet e correu para dentro da casa. Elisa correu atrás, o coração na boca, tentando impedi-lo, sabendo que aquilo não acabaria bem. Lucas invadiu o escritório do pai como um furacão. Alberto estava entrando, jogando a pasta de couro na poltrona. Ao ver o filho entrar, sem bater, vermelho e ofegante, ele nem se abalou. Continuou desabotoando o paletó. Lucas jogou o tablet na mesa de carvalho, mostrando a tela de bloqueio bancário. Ele bateu na mesa com força, fazendo os objetos pularem. Ele apontou para o ouvido, gritando um som mudo, exigindo seus direitos. Ah, então o ratinho descobriu que a queijeira está trancada? Alberto riu, caminhando calmamente até o frigobar para se servir de mais uma dose. Ele girava uma caneta dourada entre os dedos, despreocupado, como se o desespero do filho fosse entretenimento. Lucas gesticulou furiosamente, apontando para a reportagem da cirurgia, depois para o ouvido, depois para o pai, com uma expressão de súplica que logo virou raiva. Por que você fez isso? Alberto olhou para a reportagem no tablet com desdém absoluto. Cirurgia? Para você? Ele soltou uma gargalhada seca, cruel. Lucas, olhe para você. Você é uma criança grande.
Eu sou seu curador legal. Eu controlo o dinheiro. Eu controlo a empresa. Eu controlo você. Ele se aproximou do filho, invadindo seu espaço pessoal, o rosto a centímetros do dele. Dinheiro na sua mão é perigoso. E essa cirurgia? Bobagem. E se funcionar? Já pensou nisso? Se você ouvir, vai querer opinar nos negócios. Vai querer sua parte da herança daquela fraca da sua mãe. Vai querer ser... Gente! Alberto deu um tapinha humilhante no rosto do filho, no mesmo lugar onde batera dias antes. Melhor continuar no silêncio, meu filho. O silêncio é o seu lugar. Nele você não me atrapalha. Agora saia. Estou ocupado contando o dinheiro que você nunca vai ver. Lucas ficou paralisado. O choque da revelação o atingiu como um soco. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi avareza. Era sobre poder. O pai queria que ele fosse surdo. A surdez dele era a garantia do reinado do pai. Lucas saiu do escritório arrastando os pés, os ombros caídos, derrotado, como se tivessem arrancado sua alma e pisado em cima. Do outro lado da porta entreaberta, Elisa ouviu tudo. Ela estava com as costas coladas na parede, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. O ódio que ela sentia por Alberto naquele momento era algo físico, um gosto amargo de bile na boca. Ela viu Lucas passar pelo corredor e entrar no quarto, trancando a porta. O som da chave girando foi o som da desistência final. Elisa olhou para a própria mão. No dedo anelar brilhava um anel de ouro antigo, com uma pequena pedra de rubi, gasta pelo tempo. Era a única coisa que sua avó tinha deixado. A única coisa de valor que ela possuía no mundo. Ela tinha prometido à mãe nunca tirar aquele anel. Era sua segurança, seu fundo de emergência para a velhice, para os remédios, para a comida. Ela olhou para a porta fechada do quarto de Lucas. Lembrou do sorriso dele no jardim, tão cheio de luz. Lembrou de como ele se jogou na frente do tapa por ela, sem hesitar. Elisa enxugou as lágrimas com as costas da mão. A decisão estava tomada. Ela não ia deixar aquele monstro vencer, não enquanto ela tivesse fôlego. O centro da cidade estava caótico, barulhento, sujo, o oposto do silêncio asséptico e frio da mansão. Elisa entrou na loja de penhores com o coração na boca. O lugar cheirava a mofo, cigarros antigos e desespero. Atrás do balcão blindado, um homem com cara de poucos amigos e dedos amarelados a avaliou de cima a baixo com desprezo. Ela tirou o anel. O dedo ficou com a marca branca onde o ouro repousava há anos, nua. "Quanto vale?" Ela perguntou a voz firme, tentando esconder o tremor. O homem pegou a lupa, girou o anel, fez uma careta. "Ouro velho, pedra com defeito, tem um risco aqui. Dou 1.500. "O quê?" Elisa sentiu um soco no estômago. "Minha avó disse que valia 5.000. É uma antiguidade. Tem mais de 80 anos. Sua avó mentiu para te agradar ou não entendia nada de joias, moça? É pegar ou largar. Tem fila atrás de você." Elisa pensou na mãe. Pensou nas contas atrasadas que se acumulavam na mesa da cozinha. Mas a imagem de Lucas sendo humilhado pelo pai voltou à sua mente com força total. O olhar dele de esperança morrendo. "Eu preciso de mais. Por favor. É para uma cirurgia. É caso de vida ou morte." O homem suspirou, entediado com o drama alheio que ouvia todo dia. 2.000, e é minha última oferta. Estou fazendo caridade porque fui com a sua cara." Elisa fechou os olhos, fazendo as contas mentais. 2.000. Era exatamente o valor da entrada da clínica para reservar a data e pagar os exames pré-operatórios. Não pagava a cirurgia toda, nem de longe, mas garantia o início. Garantia que a porta não se fechasse. Garantia uma chance. "Eu aceito." Ela saiu de lá com um envelope pardo grosso no bolso e um vazio imenso no dedo e no peito. Mas, estranhamente, sentia-se leve, como se tivesse asas. Naquela tarde, ela encontrou Lucas na estufa de plantas.
Ele estava sentado no chão, abraçando os joelhos, olhando para o nada, num estado catatônico. Elisa se aproximou. Ele nem se mexeu. Ela pegou o envelope e colocou no colo dele. Lucas olhou, confuso. Abriu o envelope devagar. Viu o maço de notas. Notas de 50 e 100, usadas, amassadas, com cheiro de rua. Ele olhou para ela sem entender. Depois, o olhar dele caiu para a mão dela. Viu a marca branca no dedo anelar. O anel tinha sumido. O choque no rosto dele foi imediato, visceral. Ele negou com a cabeça violentamente, empurrando o dinheiro de volta. Pegou o envelope e tentou enfiar no bolso do avental dela, gesticulando freneticamente, lágrimas brotando nos olhos. Não, seu anel, não posso aceitar. É tudo o que você tem. Elisa segurou as mãos dele com força, impedindo-o. Ela foi forte, empurrou o envelope de volta para o bolso da calça dele e segurou firme. Ela sorriu, com os olhos cheios de água, mas com uma certeza inabalável. Ela tocou a garganta dele e depois os ouvidos dele. Sua voz vale mais que ouro, Lucas. Vale mais que qualquer joia. Vale mais que tudo. Lucas desabou. Ele a abraçou ali mesmo, no meio das orquídeas, caindo de joelhos. Ele chorou no ombro dela, um choro soluçado, alto, de quem foi salvo quando já estava se afogando na escuridão. Ele sentiu que, pela primeira vez na vida, alguém apostava nele. Alguém acreditava que ele valia a pena, não pelo dinheiro, mas por quem ele era. 2 horas depois, eles estavam na sala de espera da clínica Otorrino Center. Era um lugar chique, intimidador, com ar-condicionado gelado e cheiro de lavanda artificial. A doutora Cláudia apareceu na porta. Alta, loira, impecável, com um jaleco que parecia custar mais que o salário anual de Elisa. Ela sorriu ao ver Lucas, um sorriso profissional, plástico e vazio. Lucas, que surpresa! O que faz aqui, sem seu pai? O Alberto sabe disso. Lucas, tremendo levemente, entregou o dinheiro da entrada e o tablet com a reportagem aberta. Ele estava suando frio, o medo de ser rejeitado estampado no rosto. Cláudia pegou o envelope, contou o dinheiro rapidamente com unhas de manicure perfeita, ergueu uma sobrancelha desenhada ao ver as notas velhas. Ela olhou para Elisa, que estava em pé ao lado de Lucas, com seu uniforme simples, sapatos gastos e postura humilde, mas desafiadora. Cláudia, esperta como uma cobra, entendeu tudo num segundo. Ah, entendo, Cláudia disse, guardando o dinheiro na gaveta com um estalo seco. Muito bem, o dinheiro está certo para a entrada. Vamos fazer os exames preliminares agora mesmo. A agenda está cheia, mas para o filho do meu grande amigo Alberto, eu sempre dou um jeito. Ela chamou uma enfermeira com um aceno de mão. Leve o Lucas para a sala de audiometria e ressonância. Agora. Lucas olhou para Elisa. O medo voltou aos olhos dele. Ela fez um sinal de positivo com a cabeça, sorrindo para passar confiança. Vai. É a sua chance. Ele foi, com um último olhar de gratidão, desaparecendo pelo corredor branco. Assim que a porta se fechou e Lucas sumiu, o sorriso da doutora Cláudia desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de tédio e malícia. Ela pegou o telefone fixo da mesa e discou um número que sabia de cor. Alberto, sou eu, ela disse a voz baixa, olhando fixamente para Elisa com desprezo através do vidro da recepção. Você não vai acreditar. O Lucas está aqui. Ele pagou a entrada da cirurgia, em dinheiro vivo, notas de gente pobre, fedendo a mofo. Ela fez uma pausa, afastando o telefone do ouvido, enquanto os gritos de Alberto ecoavam do outro lado da linha. Sim, eu sei que você proibiu, mas ele pagou. O que eu faço? Se eu recusar e devolver o dinheiro, ele pode procurar outro médico e... Bem, outro médico pode realmente curá-lo. O nervo dele é perfeitamente recuperável, Alberto. Nós sabemos disso há anos.
Ela ouviu a resposta. Um sorriso cruel, cúmplice, brotou nos lábios vermelhos dela. Entendi. Perfeito. Genial, querido. Então eu opero. Pode deixar. Eu vou fazer a cirurgia. Mas vou garantir, quimicamente, que essa seja a última vez que ele tenha esperança na vida. Ah, e Alberto, descubra de onde veio esse dinheiro. Acho que temos uma ratinha de uniforme financiando a revolução do seu filho. Cláudia desligou o telefone devagar, o clac soando como uma sentença. Ela olhou para Elisa na sala de espera, que folheava uma revista velha nervosamente, rezando baixinho. Coitada, Cláudia sussurrou para si mesma, rindo. Mal sabe ela que acabou de pagar pela própria desgraça. A luz do centro cirúrgico era branca demais, fria, cortante, como o bisturi que esperava na bandeja de inox. Lucas olhava para o teto, enquanto a máscara de anestesia descia sobre seu rosto. Seu último pensamento consciente não foi o medo da lâmina, mas o rosto de Elisa. O sorriso tímido dela quando ele desenhou "obrigado" na pele quente do braço dela. Ele segurou aquela imagem com força, como um náufrago segura uma tábua de salvação no meio da tempestade. Conte até 10, Lucas. A voz da doutora Cláudia soou abafada, distante, quase metálica. Ele contou até 3, e a escuridão o engoliu. Enquanto Lucas dormia, vulnerável e aberto na mesa de operação, Cláudia trabalhava com a precisão fria de quem não tem alma. Suas mãos, enluvadas em látex, moviam-se com destreza dentro do ouvido interno dele. O implante coclear estava lá. A conexão neural estava perfeita. A cirurgia, tecnicamente, era um sucesso absoluto. O nervo auditivo de Lucas, adormecido por traumas antigos, estava pronto para despertar. Cláudia parou. Ela olhou para o monitor que mostrava a atividade cerebral. Havia picos rítmicos. Ele ouviria o vento nas árvores, ouviria a música, ouviria a voz do pai o insultando e ouviria a verdade sobre os desvios de dinheiro. Passa a seringa, ela ordenou à enfermeira com um tom casual, como quem pede um café. A enfermeira, que não sabia de nada além do procedimento padrão, entregou a ampola preparada previamente. Cláudia injetou o líquido diretamente na região operada. Um bloqueador neurosensorial potente, misturado com um agente inflamatório controlado, não mataria o nervo, mas criaria um caos elétrico, uma tempestade de ruído branco permanente que mascararia qualquer som real. Pronto! Cláudia suspirou, tirando a máscara cirúrgica e sorrindo para o próprio reflexo no vidro da sala. O paciente está curado. Pena que ele nunca vai saber. Horas depois, sala de recuperação. Lucas abriu os olhos. O mundo estava girando em câmera lenta. A boca estava seca com gosto de metal e sangue. A primeira coisa que ele procurou, movendo a cabeça pesada, foi ela. Elisa estava lá, sentada na poltrona desconfortável ao lado da cama, segurando a mão dele com as 2 mãos dela. Ela parecia ter rezado por horas. O rosto dela estava pálido de preocupação, mas quando viu os olhos dele abertos, ela se iluminou, como se o sol tivesse nascido dentro do quarto. Lucas tentou sorrir. Ele sentiu o curativo pesado, apertado em volta da cabeça. O coração dele disparou. Será? Ele viu os lábios de Elisa se moverem. Ela estava dizendo algo. Pela expressão suave, era algo doce. Lucas, você está bem? Graças a Deus. Ele se concentrou, fechou os olhos e esperou o som. Esperou a voz dela entrar pelos seus ouvidos como música pela primeira vez na vida. Mas não veio música. O que veio foi um grito, não de fora, mas de dentro, um zumbido agudo, metálico, ensurdecedor. Como se uma microfonia estivesse explodindo dentro do crânio dele, sem pausa para respirar. Lucas levou as mãos à cabeça, gemendo de agonia. O som não parava. Era uma tortura física. Ele olhou para Elisa, os olhos arregalados de terror puro.
Ele via a boca dela mexendo, via o desespero dela, mas o zumbido cobria tudo, esmagando a realidade. A porta se abriu. Doutora Cláudia entrou, seguida por Alberto. O pai de Lucas tinha uma expressão de falsa preocupação, que mal escondia a satisfação sádica nos olhos frios. Cláudia se aproximou da cama, checando os aparelhos com uma calma irritante. "Lucas?" ela disse, articulando bem os lábios para ele ler. "Pode me ouvir?" Lucas negou com a cabeça freneticamente, as lágrimas saltando dos olhos. Ele apontou para os ouvidos, fazendo caretas de dor. "Barulho! Muito barulho! Pare isso!" Ele tentou dizer com gestos desordenados. Cláudia suspirou, baixando a prancheta lentamente, como um juiz lendo uma sentença de morte. Ela colocou a mão no ombro dele, um toque gelado. "Sinto muito, querido," ela disse devagar, para que ele não perdesse nenhuma palavra da mentira. "O nervo. Ele estava morto há muito tempo. O implante causou uma rejeição violenta. Esse zumbido é o som da morte definitiva da sua audição. Não há mais nada a fazer." O mundo de Lucas desabou. O chão se abriu sob a cama e ele caiu no abismo. Ele olhou para Elisa. Ela estava chorando, tapando a boca com a mão para abafar um soluço. Lucas sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo próprio rosto, molhando as bandagens. A esperança, que tinha sido tão viva e brilhante horas antes, agora era cinza fria e amarga na boca. Do outro lado do vidro da UTI, Alberto observava a cena, girando o anel no dedo. Ele viu o filho se encolher em posição fetal, soluçando um choro mudo e doloroso. Alberto tomou um gole de seu café e sorriu. O silêncio voltou a reinar. Ele murmurou para si mesmo. "E agora vamos cuidar da ratinha. A transferência para a mansão foi rápida demais." Alberto insistiu que Lucas se recuperaria melhor em casa, perto da família e longe de infecções hospitalares. Na verdade, ele queria o controle total do cenário para o próximo ato da tragédia, longe de testemunhas. Lucas foi instalado em seu quarto, dopado com analgésicos fortes que Cláudia prescrevera. Ele estava num estado de semiconsciência, flutuando numa névoa onde o zumbido era a única constante, um lembrete cruel do seu fracasso. Elisa não saiu do lado dele um segundo. Ela ajeitava os travesseiros, limpava o suor da testa dele com um pano úmido, segurava a mão dele quando os espasmos de dor vinham. Ela estava exausta, não comia há um dia, mas não arredava o pé. A porta se abriu com estrondo. Alberto entrou no quarto. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 seguranças armados e a doutora Cláudia. "Onde está?" Alberto perguntou, a voz trovejando, quebrando a paz frágil do quarto de doente. Elisa se levantou num pulo, assustada, largando o pano. "Doutor Alberto, o Lucas precisa descansar, ele acabou de..." "Cale a boca!" Alberto gritou, avançando sobre ela. Ele parecia transtornado. "Eu quero saber onde você escondeu." Lucas abriu os olhos, grogue. Ele via as formas embaçadas, sentia a tensão vibrando no ar, mas não entendia nada. A leitura labial era impossível naquele estado de torpor químico. "Do que o senhor está falando?" Elisa perguntou, recuando até a parede encurralada. "Meu Rolex de ouro, aquele da coleção exclusiva." Alberto apontou um dedo acusador, tremendo de raiva fingida. "Eu deixei na mesa de cabeceira quando ajudei a trazer o Lucas da ambulância. Sumiu. E só você esteve aqui dentro." "Eu não peguei nada," Elisa disse indignada, os olhos arregalados. "Eu nem vi relógio nenhum. Eu só cuidei dele. Eu juro." Cláudia deu um passo à frente, com sua voz suave e venenosa, bancando a mediadora. "Alberto, querido, calma. Talvez tenha caído embaixo da cama. Vamos revistar as coisas dela, só para desencargo de consciência. Tenho certeza que a Elisa não seria capaz de uma ingratidão dessas depois de tudo que fizemos por ela, deixando-a trabalhar aqui mesmo sem referências." "Revistem!" Alberto ordenou aos seguranças. "Agora!
Um dos brutamontes avançou e pegou a bolsa surrada de Elisa, que estava numa cadeira. Não! Isso é humilhante! Elisa tentou segurar a bolsa, mas foi empurrada com facilidade contra a parede. O segurança virou a bolsa de cabeça para baixo sobre o tapete persa. Caíram objetos simples, uma carteira velha descascada, um batom gasto, chaves, um terço de madeira e um brilho dourado pesado. O Rolex de ouro maciço bateu no chão com um som abafado e rolou até os pés de Alberto. O silêncio que se seguiu foi pior que o zumbido na cabeça de Lucas. Elisa olhou para o relógio, paralisada. O ar faltou. Ela nunca tinha visto aquilo na vida. Sua ladra suja, Alberto sibilou, pegando o relógio com um lenço. Eu sabia. Favela é favela. Vocês não conseguem ver algo de valor sem colocar as mãos imundas. Não, Elisa gritou, as lágrimas jorrando. Eu não coloquei isso aí. O senhor plantou. O senhor está mentindo. Lucas! Ela se virou para a cama, buscando o único aliado que tinha no mundo. Lucas estava tentando se sentar, lutando contra a gravidade e a droga. Ele via a cena como um filme de terror em câmera lenta. Ele viu o relógio no chão, viu a fúria do pai, viu Elisa chorando, desesperada. O cérebro dele, envenenado pelos remédios, tentava montar o quebra-cabeça, mas as peças não encaixavam. Alberto se aproximou da cama do filho. Ele segurou o rosto de Lucas com as duas mãos, apertando as bochechas, forçando-o a olhar. Olhe, Lucas! Alberto gritou, articulando exageradamente cada sílaba. Ela roubou. Ela te usou. Ela pegou o meu relógio e o dinheiro da sua cirurgia. É uma golpista. Lucas olhou para Elisa. Ela estava negando com a cabeça, gritando algo que ele não ouvia. Ele queria acreditar nela. Seu coração gritava que ela era inocente. Mas o relógio estava ali, saindo da bolsa dela. E a dor da cirurgia fracassada, a dor da esperança morta, tudo isso se misturou numa confusão tóxica que turvava seu julgamento. As luzes da polícia, que Lucas não podia ouvir, piscavam em azul e vermelho através das cortinas da janela, manchando as paredes do quarto como um pesadelo estroboscópico. 2 policiais entraram. Alberto, com sua pose de cidadão respeitável e vítima, apontou para Elisa e para o relógio. Prenda essa mulher, oficial. Furto qualificado e abuso de incapaz. Ela se aproveitou da deficiência mental e auditiva do meu filho para se infiltrar na casa e roubar. Os policiais não hesitaram. Não pediram para ver câmeras. Não ouviram a versão dela. A palavra de Alberto Candeias era a lei naquela cidade. Um deles agarrou os braços de Elisa e os torceu para trás. O som das algemas fechando foi metálico, definitivo. Ai, vocês estão me machucando. Eu sou inocente. Lucas, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Elisa gritava, debatendo-se. Ela olhou para Lucas, implorando com os olhos. Lucas estava pálido, o suor frio escorrendo pelo rosto. Ele tentou levantar a mão para parar aquilo. Ele precisava entender o que ela dizia. Ele olhou para Cláudia. A médica era a única ponte de comunicação dele ali. Ele sinalizou para ela, desesperado, as mãos tremendo. O que ela está dizendo? O que a Elisa está gritando? Cláudia se aproximou de Lucas. Ela bloqueou propositalmente a visão que ele tinha de Elisa. Ela olhou nos olhos dele com uma expressão de pena profunda, quase maternal, e começou a gesticular em libras. Mas os sinais que ela fazia eram mentiras cruéis. Enquanto Elisa gritava ao fundo, "Eu te amo, Lucas. Eles armaram para mim. Não deixa eles me levarem. Eu nunca te roubaria." Cláudia traduzia nas mãos com frieza absoluta. Ela disse que nunca te suportou. Disse que ter que te tocar dava nojo nela. Disse que só queria o dinheiro do seu pai e que você é um aleijado patético por achar que alguém amaria você de verdade. Cada sinal de Cláudia era uma facada no peito de Lucas. Nojo, dinheiro,
aleijado patético. Lucas olhou para Elisa por cima do ombro de Cláudia. Ele viu o rosto dela contorcido em gritos. Na mente dele, contaminada pela tradução falsa, aqueles gritos não eram de amor ou defesa, eram de ódio e confissão. O coração de Lucas se partiu. Não em 2, mas em 1000 pedaços irreparáveis. A única pessoa que ele achou que o via de verdade era apenas mais um monstro, pior que o pai, porque ela fingiu amor. Lucas soltou um gemido baixo, gutural, de um animal ferido. Ele fechou os olhos com força e virou o rosto para a parede. Ele não queria ver mais. Não aguentava mais. Elisa viu o gesto. Viu Lucas virar as costas para ela. Aquilo doeu mais que as algemas cortando seus pulsos. Foi o golpe de misericórdia. Lucas, não! Olha para mim! Ela gritou enquanto era arrastada para fora do quarto pelos policiais. Não acredita nela! Lucas! Alberto assistiu a tudo com os braços cruzados, triunfante. Levem essa lixeira daqui e certifiquem-se de que ela nunca mais consiga emprego nem para limpar banheiro de rodoviária nesta cidade. Elisa foi jogada no banco de trás da viatura. Enquanto o carro se afastava da mansão, ela olhou para a janela do 2º andar. A luz estava acesa. Ela imaginou Lucas lá dentro, sozinho na escuridão do silêncio, cercado pelos lobos que o devorariam. Dentro do quarto, a doutora Cláudia pegou uma seringa já preparada na mesa de cabeceira. Ele está muito agitado, Alberto. O coração dele não vai aguentar o choque. Preciso sedá-lo agora. Faça, Alberto disse olhando para o filho que tremia na cama. Acalme ele. Quando ele acordar amanhã, a mente dele vai estar confusa o suficiente para aceitar a nossa verdade. Ele vai ser o filho obediente de sempre. Cláudia injetou o sedativo no braço de Lucas. O mundo girou mais rápido. O zumbido no ouvido diminuiu, dando lugar a um vazio negro e pesado. A última coisa que Lucas sentiu antes de apagar foi o cheiro do perfume de Cláudia. Doce, enjoativo, o cheiro da mentira. 2 dias se passaram. 2 dias que pareceram 2 anos de inverno. A delegacia do bairro cheirava a urina e desinfetante barato. Elisa estava sentada num banco de cimento frio, abraçando os próprios joelhos. Ela tinha sido solta naquela manhã. O advogado da Defensoria Pública conseguira o relaxamento da prisão porque não havia flagrante direto do ato do roubo, apenas a apreensão posterior. E ela era ré primária com bons antecedentes. Mas a liberdade tinha um gosto amargo de cinzas. Você pode ir, disse o escrivão, jogando os pertences dela num saco plástico sobre o balcão. Mas fica o aviso, não chegue perto da mansão Candeias. O doutor Alberto pediu uma ordem de restrição. Se você pisar a 500 metros dele ou do filho, volta para a jaula e eu jogo a chave fora. Elisa saiu para a rua. O sol do meio-dia machucava seus olhos acostumados à penumbra da cela. Ela pegou o ônibus para casa, usando as moedas que restavam. Quando chegou na frente da kitnet onde morava com a mãe, suas coisas estavam na calçada. Caixas de papelão molhadas pela chuva da noite anterior. Roupas espalhadas na lama, o colchão velho jogado no meio-fio como lixo. O dono do imóvel estava na porta, de braços cruzados, limpando os dentes com um palito. — O que é isso, seu Zé? Elisa correu desesperada. — Não quero polícia na minha porta, Elisa. O homem cuspiu no chão. Vi a viatura te levando. O bairro todo viu. Disseram que você roubou de gente rica. Gente rica não perdoa. E eu não quero problema com a justiça. O aluguel tá atrasado. Aproveitei e limpei o quarto. Já aluguei para outro. Mas minha mãe, onde ela está? Elisa gritou em pânico. A vizinha levou para casa dela por caridade, mas disse que só fica até hoje à noite. Se vira, menina. Elisa olhou para os móveis quebrados na rua. Desempregada, com ficha suja na polícia, despejada, sem o anel da avó que era sua única reserva financeira. Ela sentou no meio-fio, segurando uma camisa velha de Lucas que ela tinha roubado do cesto de roupa suja para consertar um botão e nunca devolveu. Ela enterrou o rosto no tecido. Ainda tinha o cheiro dele, fraco,
mas presente. O cheiro de sabonete caro e tristeza. Ela chorou até não ter mais lágrimas, mas então ela olhou para cima, para o céu cinza da cidade que parecia querer esmagá-la. Eles acham que me destruíram. Ela sussurrou, a voz rouca, apertando a camisa contra o peito. Eles acham que eu vou desistir de você, Lucas. Mas eles não sabem de nada. Eu vou provar. Nem que eu tenha que limpar o chão do inferno. Eu vou provar que sou inocente. E vou voltar para você. Enquanto isso, na mansão Candeias, o luxo parecia uma prisão dourada e silenciosa. Lucas estava sentado na varanda do quarto, olhando para o jardim vasto e vazio. Ele estava mais magro. As olheiras fundas davam a ele a aparência de um fantasma vivo. Ele segurava um copo de água com a mão trêmula. Na outra mão, uma pílula azul pequena. A doutora Cláudia tinha dito que era essencial. Para os nervos, para o zumbido diminuir, para você aceitar a realidade. Lucas tomava aquela pílula 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia ele sentia sua mente virar mingau. Ele ficava lento, apático. Esquecia a raiva, esquecia a vontade de viver. Ficava dócil, o filho perfeito que Alberto sempre quis. Doutora Cláudia apareceu na porta de vidro. Hora do remédio, Lucas. Ela sorriu, maternal. Lucas olhou para a pílula azul. Depois olhou para Cláudia. Havia algo no sorriso dela. Um excesso de dentes. Um brilho nos olhos que não era carinho, era controle. Pela primeira vez em 2 dias, uma fresta de lucidez rompeu a névoa química no cérebro de Lucas. Ele lembrou da tradução de Cláudia no dia da prisão. Ela disse que você dá nojo nela. Lucas olhou para a própria mão. Ele lembrou da sensação física dos lábios de Elisa beijando sua pele ferida na cozinha. Lembrou do calor, da lágrima dela caindo na mão dele. O corpo dele lembrava da verdade. E a verdade do toque de Elisa não combinava com a palavra nojo. Alguém estava mentindo, e Elisa nunca mentiu para ele com os olhos. A dúvida é uma semente pequena, mas poderosa. Lucas colocou a pílula na boca. Cláudia observou satisfeita. Ele pegou o copo de água e bebeu. Fez o movimento de engolir. Abriu a boca para mostrar a língua vazia, como Cláudia exigia, um hábito humilhante que ela impôs para a segurança dele. Muito bem, bom garoto. Ela afagou a cabeça dele como se fosse um cachorro e saiu. Assim que ela virou as costas e sumiu no corredor, Lucas correu para um vaso de plantas grande no canto da varanda. Ele cuspiu a pílula azul, que estava escondida sob a língua, na terra preta. Ela estava inteira, apenas molhada de saliva. Ele enterrou o comprimido fundo na terra com o dedo, cobrindo o rastro. Lucas se levantou, limpando a terra na calça. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro da porta. Os olhos dele, antes opacos e mortos pela droga, agora tinham um brilho de fúria contida. O zumbido no ouvido ainda estava lá, forte, mas agora havia outro som competindo com ele. O som da própria voz interna de Lucas, gritando uma promessa. Vocês estão mentindo, e eu vou descobrir o porquê. Ele olhou para o horizonte, para além dos muros da mansão. Ele não sabia onde Elisa estava, mas sabia que, se ela estivesse viva, eles ainda estavam conectados pela verdade que só os dois conheciam. 6 meses, 180 dias de um inverno silencioso, frio e químico. Para quem olhasse de fora, Lucas Candeias continuava o mesmo. Um homem quebrado, vivendo nas sombras da mansão como um fantasma, caminhando pelos corredores de mármore com o olhar baixo e os ombros curvados de submissão. Mas por dentro, sob a pele pálida, algo estava mudando. Um incêndio lento começava a queimar. Nas últimas semanas, Lucas aperfeiçoou a arte do fingimento.
Toda vez que a doutora Cláudia lhe entregava a pílula azul, com aquele sorriso maternal de cobra, ele a colocava na boca, bebia a água e fazia o movimento exagerado de engolir na frente dela. Mas a pílula ficava alojada sob a língua, num ponto cego. Assim que ela virava as costas satisfeita, ele corria para o banheiro, trancava a porta e cuspia o veneno na privada, dando descarga 2 vezes para não deixar rastro. A névoa mental começou a se dissipar. A letargia pesada foi substituída por uma clareza dolorosa e fria. Ele lembrava de tudo. Lembrava do olhar de Elisa na ambulância. Lembrava da humilhação no jantar. E principalmente lembrava da contradição gritante entre o toque carinhoso dela e a tradução cruel de Cláudia. Numa tarde de terça-feira, o destino entreabriu uma porta. Cláudia estava na biblioteca, discutindo os detalhes orçamentários do noivado com Alberto. Ela saiu apressada para atender uma ligação urgente no jardim, deixando seu laptop pessoal aberto sobre a mesa de carvalho maciço. Lucas estava no canto da sala, fingindo ler um livro de história antigo, virando as páginas mecanicamente. Seu coração disparou contra as costelas. Era a chance, talvez a única. Ele se levantou, os passos silenciosos como os de um gato caçador. Olhou para a porta de vidro da varanda. Cláudia estava de costas, gesticulando ao telefone, longe. Lucas deslizou até o computador. Seus dedos tremiam, mas ele foi rápido. Ele não precisava de senha, ela já estava logada. Ele abriu o navegador. Histórico de busca limpo. Ela era cuidadosa. Mas então ele viu um arquivo de Excel minimizado na barra de tarefas. Nada de nomes suspeitos como planos malignos. O nome era burocrático, entediante. Relatório clínico, LC. Acompanhamento pós-op. Lucas clicou. A planilha se abriu. Eram colunas de datas, doses e compostos químicos. Ele correu o dedo pela tela, decifrando os códigos médicos que pesquisara escondido no celular antigo do pai. Linha 42. Data: 12/05. Cirurgia implante coclear. Status: sucesso técnico. Conexão neural ativa. Linha 43. Intervenção adicional. Injeção intracoclear de neurotoxina bloqueadora tipo B. Linha 44. Prescrição. Manutenção. Sedativo Blue Dream. 3x ao dia. Efeito esperado. Supressão cognitiva severa e indução de zumbido crônico. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. O ar faltou. Não foi erro médico. Não foi rejeição do corpo, foi envenenamento. Eles tinham conseguido devolver a audição dele na cirurgia, mas escolheram deixá-lo surdo quimicamente para mantê-lo controlado. Ele ouviu o barulho inconfundível do salto alto de Cláudia batendo no piso de pedra da varanda. Ela estava voltando. Lucas fechou a planilha num reflexo de pânico, minimizando a janela exatamente como estava antes. Ele correu de volta para sua poltrona, pegou o livro e se sentou no exato segundo em que a maçaneta da porta girou. Cláudia entrou, guardando o celular na bolsa. Ela parou e olhou para Lucas. Ele parecia imóvel demais. "Lucas?" ela perguntou, desconfiada, os olhos estreitos. Lucas não se mexeu, não levantou os olhos. Continuou virando a página do livro, com o ritmo monótono e lento de sempre. Ele controlou a respiração, forçando o peito a subir e descer devagar. Cláudia relaxou os ombros. "Claro, ele não ouviu", ela murmurou para si mesma, rindo com escárnio. Ela foi até o computador, fechou a tampa com força e saiu da sala cantarolando. Quando Lucas finalmente levantou os olhos, seu reflexo no vidro da estante mostrava um homem diferente. A tristeza de vítima tinha desaparecido. No lugar dela, havia um ódio puro, cristalino e focado. Uma semana depois, o efeito residual das drogas estava saindo completamente do sistema de Lucas. O zumbido, aquele grito metálico constante que o atormentava há meses, começou a falhar.
como um rádio perdendo o sinal. Havia momentos de silêncio real, assustador, e nesses momentos ele sentia uma pressão estranha nos ouvidos, como se um dique estivesse prestes a romper sob a pressão da água. Era uma manhã de tempestade tropical. O céu estava preto, carregado de nuvens pesadas. Lucas estava na varanda coberta, observando a chuva cair sobre o jardim imenso e solitário. Ele viu o clarão de um raio cortar o horizonte, iluminando as árvores como esqueletos brancos. Ele contou mentalmente, por hábito. 1, 2, cracabum! O trovão explodiu logo acima da casa. Não foi uma vibração no chão, não foi um tremor na janela. Foi som. Som puro, violento, magnífico, entrando pelos canais auditivos limpos. Lucas deu um pulo para trás, tapando os ouvidos com as mãos num reflexo de dor e susto. Ele caiu sentado na cadeira de vime, ofegante. O coração parecia um tambor no peito. Ele tirou as mãos dos ouvidos devagar, com medo de que fosse alucinação. O som da chuva invadiu sua mente. Não era apenas água caindo. Era uma sinfonia. O tamborilar grosso nas folhas de bananeira, o tilintar agudo na calha de cobre, o farfalhar do vento nas palmeiras, o som de um carro passando na estrada distante. Lucas começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Ele ria e chorava ao mesmo tempo, as lágrimas lavando o rosto. Ele ouvia a própria respiração irregular. Sniff. Ele se levantou e correu para o banheiro de sua suíte. Trancou a porta. Abriu o chuveiro no máximo para criar uma barreira de ruído branco contra o resto da casa. Ele olhou no espelho, o vapor começando a embaçar o vidro. Tocou a própria garganta. Fazia 20 anos que ele não usava aquela ferramenta conscientemente. Ele abriu a boca. Tentou emitir um som voluntário. Saiu um grunhido rouco, quebrado, enferrujado pelo desuso. A garganta ardeu. Ele tentou de novo, tossiu para limpar as cordas vocais. Lembrou de como a mãe lhe ensinava a falar antes da febre, colocando a mão no pescoço dele, a posição da língua no céu da boca, a vibração no peito. A voz era grave, estranha, quase irreconhecível aos seus próprios ouvidos. Parecia a voz de um estranho. Ele fechou os olhos e visualizou o rosto dela. Precisava dizer o nome dela. Elissa. O nome saiu quebrado, como vidro moído. Mas saiu. Lisa. Ele repetiu, mais forte, testando o volume. Pai. Mentirosos. Assassinos. Ele desligou o chuveiro. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio vivo, cheio de pequenos ruídos da casa. O ar condicionado, um passo no corredor. De repente, vozes reais. Passos pesados se aproximando da porta do quarto. Lucas correu e colou o ouvido na madeira da porta. Aquele buffet barato aceitou fazer o noivado? Era a voz de Alberto. Grave, arrogante, arrastada pelo álcool matinal. Lucas sentiu um arrepio de nojo e fascínio percorrer sua espinha. Era a primeira vez que ouvia a voz do pai em décadas. Era exatamente como ele imaginava. A voz de um monstro. Aceitou, claro, respondeu Cláudia, a voz aguda e risonha, irritante. Estão desesperados por qualquer contrato. E o melhor, adivinha quem trabalha lá na cozinha como freelancer? Quem? A ratinha, a Elisa. Descobri pelo registro de funcionários temporários que eles mandaram. Lucas prendeu a respiração. O coração parou por um segundo. Ela está viva. Ela está trabalhando. Ela não desistiu. Melhor ainda. Alberto riu, uma gargalhada seca. Contrate. Exija que ela esteja na equipe de salão. Quero que ela sirva à nossa mesa. Vamos nos divertir humilhando ela mais um pouco. Quero ver a cara dela, vendo a gente gastar em uma noite o que ela não ganha na vida inteira. E o Lucas? Cláudia perguntou. E se ele vir ela? Pode ficar agitado. O que ele vai fazer? Ele é um vegetal surdo e dopado.
Ele vai ficar sentado no canto, babando, enquanto a gente brinda com o champanhe que foi comprado com a herança da mãe dele. Aliás, a transferência para as Ilhas Cayman foi concluída? Caiu hoje de manhã, 30 milhões de dólares. O Lucas está oficialmente falido, meu amor. Eles riram e os passos se afastaram pelo corredor. Lucas encostou a testa na porta fria, fechando os olhos. Ele não gritou. Ele não socou a parede. Ele apenas sorriu. Um sorriso terrível, lupino. Eles tinham acabado de lhe dar as duas armas que ele precisava: a localização de Elisa e a confissão do crime financeiro. A partir daquele dia, a mansão Candeias virou um tabuleiro de xadrez onde apenas um jogador sabia que o jogo tinha começado. Lucas precisava de provas físicas. A palavra de um ex-surdo contra a do Dr. Alberto não valeria nada na justiça corrupta daquela cidade. Ele precisava da voz deles gravada. Ele revirou o antigo escritório do avô, um lugar empoeirado que Alberto raramente entrava por superstição. Numa gaveta esquecida, encontrou um gravador digital antigo, prateado, daqueles usados por jornalistas nos anos 2000. Estava sem bateria. Lucas não podia sair para comprar pilhas sem levantar suspeitas. Ele foi até a sala de TV, pegou o controle remoto reserva, tirou as pilhas PI-A e as colocou no gravador. Ligou. A luz vermelha piscou. Testou sussurrando: teste, 1, 2, 3, justiça. O áudio era chiado, mas compreensível. Agora o teste mais difícil. O controle absoluto de seus reflexos. Era a hora do jantar. Lucas estava sentado à mesa, comendo sua sopa em silêncio, os olhos fixos no prato. Alberto e Cláudia conversavam abertamente sobre suborno de fiscais da prefeitura e planos de viagem para a Europa, ignorando completamente a presença dele. Para eles, Lucas era mobília. Esse idiota come de boca aberta, esse som me irrita. Alberto comentou, olhando com nojo para Lucas. Lucas ouviu. A vontade era jogar o prato na cara do pai, mas ele mastigou devagar, sem mudar o ritmo da mandíbula. Controle, Lucas. Você é uma pedra. Alberto, talvez entediado ou sádico, decidiu brincar. Ele pegou um livro de arte pesado, de capa dura, que estava sobre o aparador. Ele caminhou silenciosamente por trás da cadeira de Lucas. Vamos ver se o zumbido ainda está alto ou se ele está fingindo. Alberto sussurrou para Cláudia, piscando. Lucas viu o reflexo do movimento do pai na faca de prata polida sobre a mesa. Ele sabia o que ia acontecer. Seu cérebro gritou: prepare-se! Alberto ergueu o livro bem atrás da cabeça de Lucas e o soltou no chão com toda a força. Pá! O barulho foi ensurdecedor, seco e violento no silêncio da sala de jantar. O corpo de Lucas gritou para pular. A adrenalina inundou seu sangue. O reflexo auditivo natural é encolher os ombros, piscar, virar. É biológico. Mas a vontade de vingança foi mais forte que a biologia. Lucas travou todos os músculos do corpo. Ele mordeu a parte interna da bochecha com tanta força que sentiu gosto de sangue. Ele apertou o cabo da colher até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ele não piscou, não derramou uma gota de sopa. Ele continuou levando a colher à boca, mastigando, engolindo, como se fosse surdo como uma pedra. Alberto observou o filho decepcionado, esperando qualquer reação. Nada. Surdo como uma porta. Alberto gargalhou, chutando o livro para longe. A Cláudia, você é uma gênia. Fritou o cérebro dele mesmo. Cláudia brindou com sua taça de vinho. Eu sou ótima no que faço. Naquela noite, Lucas esperou todos dormirem. Às 3 da manhã, ele saiu do quarto, descalço, e foi até a sala de estar, onde Alberto costumava fazer suas reuniões matinais confidenciais com o contador.
Ele prendeu o gravador digital com fita adesiva preta embaixo da mesa de centro, bem no meio, escondido pela estrutura de madeira maciça. Deixou no modo de ativação por voz. Qualquer sussurro seria gravado. Voltou para o quarto e abriu o laptop velho que tinha conseguido consertar escondido. Conectou-se à rede Wi-Fi do vizinho, cuja senha ele descobrira observando o jardineiro digitar no celular meses atrás. Ele pesquisou o nome do buffet que ouviu na conversa. Sabor em Festa Eventos. Entrou no site. Fotos de festas simples, coxinhas, bolos caseiros, e lá numa foto de nossa equipe, no fundo, quase escondida atrás de outros funcionários, estava ela, Elisa. Ela estava mais magra. O uniforme laranja do buffet era feio e largo. Ela parecia cansada, com olheiras fundas e o olhar triste. Mas era ela, viva. Lucas tocou a tela do computador, acariciando o rosto pixelado dela. Aguenta firme, meu amor, ele sussurrou, a voz ficando mais firme a cada dia de treino secreto no chuveiro. Só mais 2 dias. Faltavam 48 horas para a festa de noivado. O plano de Lucas precisava ser cirúrgico. Ele precisava garantir que Elisa estivesse lá. Ele sabia que o pai era pão duro, apesar da riqueza. A avareza era o vício e a fraqueza de Alberto. Lucas criou um e-mail falso num serviço gratuito, reserva.saborefesta@gmail.com. Escreveu uma mensagem para a organizadora do noivado, copiando o e-mail pessoal de Alberto que ele sabia de cor. Prezado Dr. Alberto, devido a uma desistência de última hora em nossa agenda VIP, a diretoria autorizou oferecer ao senhor o nosso pacote Diamante, pelo preço de custo dos ingredientes. Inclui equipe completa, louça importada e o melhor serviço da cidade. Uma oportunidade única para impressionar seus convidados, gastando 70% menos que o orçamento atual. Ele enviou cruzando os dedos. 5 minutos depois, ele ouviu o grito de Alberto no escritório. Cláudia, cancela aquele buffet caro dos franceses. Recebi uma proposta irrecusável aqui. Eles cobram uma pechincha. Lucas sorriu no escuro do seu quarto. A isca foi mordida. A ganância de Alberto o cegou para a informalidade do e-mail. Elisa estaria na mansão. A segunda parte do plano era a colheita das provas. Na manhã da festa, Alberto e o contador fizeram a reunião final na sala de estar. Lucas estava sentado no sofá, fingindo ler o jornal de cabeça para baixo, um toque sutil para parecer confuso mentalmente, a 2 metros deles. "O balanço está maquiado, Alberto?" perguntou o contador, baixando a voz. "Totalmente. Os 30 milhões desviados da conta do Lucas estão lançados como prejuízo operacional em investimentos de risco. A Receita nunca vai saber. E o dinheiro da cirurgia que não aconteceu voltou para o caixa 2 em espécie. Tudo limpo. O garoto assinou a procuração ontem sem nem ler, achando que era autorização para passeio. E se ele recuperar a audição e contestar? Impossível, a Cláudia garantiu. O nervo auditivo dele agora é inútil quimicamente. Ele é um peso morto. Só serve para assinar papéis e decorar a casa. Lucas virou a página do jornal. Por dentro, seu estômago revirava de ódio, mas ele estava gravando cada palavra na memória, enquanto a luzinha vermelha do aparelho embaixo da mesa registrava a confissão criminal perfeita para a polícia. A noite da festa chegou. A mansão estava iluminada como um palácio de contos de fadas. Carros importados chegavam um atrás do outro. Mulheres em vestidos de gala, homens em smokings. A elite corrupta da cidade estava toda lá para beijar a mão de Alberto Candeias. Lucas se vestiu. Ele não usou as roupas largas e desleixadas que Cláudia comprava para ele parecer doente. Ele escolheu um terno preto, corte italiano clássico, que pertencia ao avô e que ele mandara ajustar escondido com uma costureira do bairro vizinho meses atrás. Ele se olhou no espelho.
Fez a barba perfeitamente. Penteou o cabelo para trás com gel. Hoje acaba, ele disse para o reflexo. A voz estava firme, grave, de homem. Ele desceu as escadas. A festa estava no auge no jardim. Música clássica ao vivo. Garçons circulando com bandejas de champanhe. Cláudia, vestida de branco como uma noiva, mesmo sendo apenas um noivado, sua vaidade não tinha limites, viu Lucas descer. Ela parou, surpresa, e cutucou Alberto. Olha só, o surdinho se arrumou. Parece um pinguim de luxo. Onde ele arrumou esse terno? Alberto olhou com desprezo, mas com uma ponta de incômodo. O filho parecia digno demais. Deixe ele, serve de decoração. Mostra como somos inclusivos e caridosos, cuidando do pobre deficiente em casa. Lucas caminhou pelo salão. Ele ouvia tudo, os comentários maldosos dos convidados sussurrados atrás dos leques. Coitado, tão bonito e tão inútil. Dizem que baba se não tomar remédio. Olha o olhar vago dele. Ele ignorou. Seus olhos varriam o salão em busca de uma única cor, o laranja do uniforme do buffet. Então ele viu. Uma van velha estacionou na entrada de serviço lateral. A equipe do buffet desceu carregando caixas pesadas, e lá estava ela. Elisa desceu da van, segurando uma caixa de taças de cristal. Ela estava suada, o cabelo preso num coque frouxo, o uniforme laranja largo demais. Ela parou por um segundo e olhou para a mansão iluminada. Lucas, escondido atrás de uma coluna, viu o medo nos olhos dela. O trauma voltando. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e entrou. Ela era a mulher mais corajosa que ele já tinha visto. Ela estava ali para trabalhar, para sobreviver, enfrentando seus demônios. O coração de Lucas bateu tão forte que ele achou que o som ecoaria no microfone da banda. Ele começou a caminhar em direção à área de serviço. Ele precisava vê-la, tocar a mão dela antes de tudo explodir. Mas Cláudia entrou na frente dele, bloqueando o caminho com uma taça de vinho na mão. "Onde você vai, querido?" Ela perguntou, falando alto e gesticulando, como se falasse com uma criança de 5 anos. "O banheiro é para lá. Não vá fazer xixi nas calças na frente dos convidados importantes, hein?" Alguns convidados riram. Lucas olhou para Cláudia. Ele podia acabar com ela ali mesmo. Podia gritar que ela era uma víbora. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso calmo, enigmático, que fez Cláudia recuar um passo, confusa. Havia algo naqueles olhos que ela não via há meses. Inteligência, frieza. Lucas fez uma reverência zombeteira e se afastou, indo para o lado oposto, em direção ao palco do DJ. Ele viu Elisa entrar no salão principal com a bandeja. Ele viu Alberto avistá-la do outro lado. Alberto e Cláudia se entreolharam, sorrindo como 2 tubarões sentindo sangue na água. O ataque era iminente. "Prepare-se, meu amor." Lucas sussurrou para si mesmo, observando do alto do palco, a voz rouca, mas cheia de promessa. "Eles vão tentar te derrubar agora, mas eu vou te levantar para sempre." A música clássica tocava suavemente no jardim iluminado, um contraste perverso com a tensão elétrica que Lucas sentia em cada músculo do seu corpo. Do alto do palco, escondido nas sombras das grandes caixas de som, ele observava a cena se desenrolar como um acidente de trem em câmera lenta. Ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha ouvido o roteiro da crueldade horas antes. Elisa caminhava entre as mesas com a bandeja pesada cheia de taças de cristal. Ela mantinha a cabeça baixa, os ombros encolhidos, tentando ser invisível. O uniforme laranja do buffet, largo e desbotado, a marcava como um alvo fácil naquele mar de smokings pretos de grife e vestidos de seda. Lucas viu quando Alberto, encostado na mesa de frios, fez um sinal discreto com a cabeça para Cláudia. O sinal do ataque. Cláudia sorriu. Radiante em seu vestido branco de noiva, uma extravagância ridícula para um segundo noivado, ela levantou-se da mesa principal. Ela segurava uma taça cheia de vinho tinto Cabernet,
o mais caro da adega, aquele que manchava até a alma se tocasse no tecido. Ela caminhou em direção ao corredor estreito por onde Elisa teria que passar para chegar à cozinha. O timing foi cruelmente perfeito. Assim que Elisa se aproximou, equilibrando a bandeja com cuidado, Cláudia deu um passo lateral brusco, fingindo um tropeço nos próprios pés, e jogou o corpo contra a faxineira. O impacto foi seco. A bandeja voou das mãos de Elisa. O som de 10 taças de cristal se estilhaçando no chão de pedra foi como uma explosão de granada no meio da festa. Cacos voaram para todos os lados, brilhando na luz dos refletores. E o vinho tinto da taça de Cláudia voou num arco perfeito, encharcando a frente do vestido branco dela, transformando-o num mapa vermelho sangue. A música parou. O DJ cortou o som no susto. O silêncio caiu sobre a festa como uma mortalha pesada. "Ah!" Cláudia soltou um grito agudo, teatral, olhando para o vestido manchado. "Minha roupa! Meu Dior! Você é cega, sua imbecil!" Elisa estava paralisada, tremendo da cabeça aos pés. Ela olhava para os cacos no chão, para o vestido arruinado da patroa, para os olhares de julgamento de 200 pessoas ricas. O pesadelo estava se repetindo. Me desculpe, senhora. Eu não vi. A senhora entrou na frente." Elisa gaguejou, a voz sumindo na garganta seca. "Eu entrei na frente?" Cláudia gritou, fazendo uma cena digna de Oscar para a plateia. "Você esbarrou em mim. Você fez de propósito porque tem inveja. Olha o que você fez. Você arruinou minha noite." Alberto surgiu no meio da roda que se formava, abrindo caminho entre os convidados. Ele caminhou até Elisa como um executor, indo para a forca, com passos lentos e pesados. "De novo você", ele disse, a voz baixa e perigosa, projetada para humilhar. "Não bastou roubar meu relógio meses atrás. Não bastou tentar dar o golpe no meu filho deficiente. Agora veio destruir minha festa de noivado. Dr. Alberto, eu juro, foi um acidente." Elisa recuou um passo, pisando nos cacos. O vidro cortou a sola fina do sapato velho, mas ela nem sentiu a dor física. A dor na alma era maior. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela, quentes e vergonhosas. "Acidente?" Alberto riu, virando-se para os convidados, buscando aplausos. "Senhoras e senhores, vejam o nível. Contratamos essa empresa por caridade, para dar emprego a quem precisa, e é isso que recebemos. Incompetência, inveja e maldade." Ele se virou para Elisa novamente, o rosto vermelho de uma raiva que Lucas sabia ser encenada, mas que se tornava real pelo prazer sádico de machucar quem era mais fraco. "Você vai pagar por esse vestido, custa 30 mil reais, e vai pagar por cada taça quebrada. Vou descontar do seu salário e processar esse buffet de 5ª categoria até vocês falirem, se é que você não vai presa hoje mesmo por vandalismo." "Por favor, não. Minha mãe precisa dos remédios. Eu não tenho como pagar." Elisa juntou as mãos, implorando. A dignidade dela estava sendo triturada no chão junto com o vidro. "Ajoelhe-se", Alberto ordenou, apontando para o chão cheio de cacos. "Ajoelhe-se e peça perdão para a minha noiva. Agora. Quero ver você sangrar um pouco para aprender a respeitar seus superiores." Elisa soluçou alto. Ela olhou em volta. Ninguém se moveu. A elite da cidade apenas assistia, com taças na mão, como se fosse um espetáculo de circo romano. Lentamente, derrotada, quebrada, Elisa começou a dobrar os joelhos para se agachar. "Mais rápido!" Alberto gritou. E então, tomado pelo sadismo e pelo álcool, Alberto levantou a mão direita. A mesma mão pesada que batera em Lucas a vida toda, ele ia bater nela, ali, na frente de todos, para marcar sua autoridade final. "Você é um lixo!" Ele rugiu, descendo o braço com força total em direção ao rosto de Elisa.
Elisa fechou os olhos, encolhendo-se, esperando a dor, o gosto de ferro na boca, mas a dor não veio. O som que ecoou no salão não foi de um tapa. Foi o som seco e duro de carne batendo contra carne, osso travando contra osso. Um suspiro coletivo correu pela multidão. Elisa abriu os olhos devagar, o coração disparado. Diante dela, uma figura de terno preto se erguia como uma torre intransponível. Era Lucas. Ele tinha saltado do palco num movimento único, silencioso como uma sombra. Ele estava lá, segurando o pulso de Alberto no ar. A mão de Lucas envolvia o braço do pai como uma morsa de aço. Os nós dos dedos dele estavam brancos de tanta força aplicada. Alberto olhou para o filho chocado, os olhos arregalados. Ele tentou puxar o braço. Não conseguiu. Lucas era mais jovem, maior e, pela primeira vez em anos, não estava dopado. O silêncio era absoluto. Nem o vento ousava soprar nas árvores. Lucas olhou nos olhos do pai. Aqueles olhos que, por meses, Alberto achou que fossem vazios e mortos. Agora queimavam com um fogo azul intenso, lúcido e terrível. Alberto abriu a boca para falar, para xingar, para mandar o surdo soltá-lo imediatamente. Mas Lucas falou primeiro. Tire as mãos da minha mulher. A voz saiu rouca, grave. Parecia vir das profundezas da terra. Não era a voz perfeita de um locutor, era uma voz ferida, arranhada pelo desuso de 20 anos, trêmula de raiva contida, mas carregada de uma autoridade aterrorizante que gelou a espinha de todos. O choque foi físico. Cláudia deixou sua taça cair no chão. O vidro quebrou, mas ninguém olhou. Todos olhavam para a boca de Lucas. O mudo tinha falado. Você... Alberto gaguejou, pálido como um cadáver, o suor brotando na testa. Você fala? Lucas não respondeu imediatamente. Ele apertou mais o pulso do pai, torcendo levemente até ouvir a articulação de Alberto estalar. Alberto gemeu de dor e dobrou os joelhos, forçado a se curvar. Você ouve? Cláudia sussurrou, as mãos tremendo sobre a boca, recuando. Lucas soltou o braço do pai com um empurrão violento, fazendo Alberto cambalear para trás e quase cair em cima de Cláudia, derrubando uma mesa de aperitivos. Lucas se virou para Elisa. Ela estava parada, olhando para ele como se estivesse vendo uma aparição divina. Lucas, ela sussurrou, mal movendo os lábios. Ele estendeu a mão para ela, uma mão firme, aberta. Na palma, a cicatriz branca do corte do primeiro dia ainda era visível. Levante a cabeça, Elisa, ele disse, a voz falhando um pouco na emoção. Ele precisou tossir para limpar a garganta. Você nunca mais vai se ajoelhar para ninguém. Nunca mais. Elisa segurou a mão dele. Ele a puxou para perto do seu peito num movimento protetor. Ele passou o braço em volta da cintura dela, criando uma barreira contra o mundo. O cheiro dele, aquele cheiro que ela chorou sentindo na camisa velha, agora a envolvia por completo, real e quente. Lucas se virou para a multidão. Ele não parecia mais o pobre coitado. Ele parecia o dono de tudo aquilo. Ele caminhou até o centro do palco, levando Elisa consigo, sem soltá-la. Ele pegou o microfone do DJ, que estava paralisado de boca aberta. O som do feedback, a microfonia, guinchou nas caixas de som, fazendo todos se encolherem. Lucas nem piscou. Ele segurou o microfone com força. Boa noite a todos, ele disse. A voz amplificada ecoou pelo jardim, poderosa apesar da rouquidão. Desculpem interromper a festa, mas o noivado acabou. O show de horrores começa agora. Alberto, recuperando o fôlego, tentou avançar, vermelho de humilhação. Tirem o microfone dele, seguranças. Ele está surtado. Ele é doente mental. Esqueceu de tomar o remédio. Tirem ele daí. Alberto gritou, desesperado. 2 seguranças correram em direção ao palco, as mãos nos cacetetes.
Lucas levantou a mão livre, segurando um pequeno objeto preto, o gravador digital. Ele olhou para o relógio de pulso com calma. Um passo a mais, Lucas disse aos seguranças, com uma calma gelada. E vocês serão cúmplices de sequestro privado, cárcere, lesão corporal grave e fraude financeira internacional. A Polícia Federal já passou pelo portão. Os seguranças pararam, travando as botas no chão, trocando olhares nervosos. Eles ganhavam salário mínimo, não ganhavam o suficiente para enfrentar a Federal. Eles recuaram, levantando as mãos. Alberto estava suando bicas. Cláudia tentava sair de fininho pela lateral, mas os convidados, percebendo que algo grandioso e perigoso estava acontecendo, formaram uma barreira humana, bloqueando a saída. Ninguém queria perder o desfecho. Lucas olhou para Cláudia e Alberto lá embaixo, pequenos em sua maldade. Vocês acharam que o silêncio era o meu túmulo, Lucas disse, a voz ganhando força, limpando a ferrugem. Mas o silêncio foi a minha arma. Eu ouvi tudo, cada insulto, cada plano, cada centavo roubado da herança da minha mãe. Isso é mentira! Ele está alucinando, é efeito da abstinência! Cláudia gritou, a voz estridente de pânico apontando o dedo. Lucas conectou o gravador no cabo auxiliar da mesa de som com um movimento preciso. Será, doutora? Vamos ouvir o que você tem a dizer quando acha que ninguém escuta. Ele apertou o play. O som cristalino invadiu a festa. Não havia ruído. A voz de Cláudia e Alberto encheu o ar noturno, amplificada para 200 testemunhas. Voz de Alberto, clara e arrogante. O balanço está maquiado, os 30 milhões do Lucas estão como prejuízo operacional. A Receita nunca vai saber. Voz de Cláudia. E se ele recuperar a audição? A cirurgia funcionou tecnicamente. Voz de Alberto. Impossível. A Cláudia garantiu. O nervo auditivo dele agora é inútil quimicamente. Eu mandei fritar o cérebro dele com aqueles remédios. Ele é um peso morto. Só serve para assinar papéis. Voz de Cláudia, rindo. Eu sou ótima no que faço. Aquele remédio deixa ele babando. E a faxineira, aquela lá vai morrer de fome na sarjeta se depender de mim. Dá nojo ver os dois juntos. A gravação parou. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de choque, era de nojo, repulsa física. 200 pessoas olhavam para Alberto e Cláudia como se fossem insetos peçonhentos. A elite podia ser corrupta, podia perdoar sonegação, mas maltratar um filho deficiente e drogar a própria família era um nível de monstruosidade que chocava até os mais cínicos. Monstros! Alguém murmurou na primeira fila. Alberto estava encostado na mesa de buffet, as pernas tremendo, segurando a toalha para não cair. A máscara de cidadão de bem tinha derretido. Lucas, filho. Alberto tentou, estendendo a mão, a voz trêmula, tentando apelar para a emoção. Foi um mal-entendido. Era uma metáfora. Eu estava protegendo seu patrimônio de golpistas. Eu sou seu pai. Não me chame de filho. Lucas cortou seco como um tiro. Você perdeu esse direito quando mandou me envenenar na mesa de cirurgia. Você não é meu pai, Alberto. Você é apenas o réu. Nesse momento, as luzes azuis e vermelhas giratórias iluminaram as árvores do jardim, vindas da entrada principal. Lucas não tinha mentido. O timing fora perfeito. 3 viaturas pretas da Polícia Federal entraram cantando pneu na brita. Lucas tinha enviado os extratos bancários das Ilhas Cayman e as cópias digitais das gravações 6 horas antes. Fraude fiscal federal e lavagem de dinheiro. O único crime que rico não consegue fiança imediata. Os agentes entraram no jardim, armas em punho, táticos e rápidos. O delegado federal avançou direto para o buffet. Alberto Candeias e Cláudia Sampaio, mãos na cabeça, vocês estão presos preventivamente. As algemas clicaram nos pulsos de Alberto. O som metálico foi a música mais linda que Lucas já ouvira. Alberto tentou resistir empurrando o agente.
Vocês não sabem com quem estão falando. Eu conheço o senador. Eu vou acabar com a carreira de vocês. Isso é um absurdo. Lucas, mande eles pararem. Mas ninguém parou. Cláudia, ao sentir o metal frio nos pulsos, desabou. Começou a chorar histericamente, borrando a maquiagem preta pelo rosto branco, gritando: "Foi ele! O Alberto me obrigou! Eu sou médica, eu tenho registro, eu só segui ordens! Ele me ameaçou!" A lealdade dos vilões durou exatos 5 segundos diante da cadeia. Eles foram arrastados pelo meio do jardim. Os fotógrafos, que estavam lá para cobrir o noivado social, agora disparavam flashes frenéticos, registrando a queda do Império Candeias para as capas dos jornais de amanhã. A vergonha era pública e definitiva. Quando a última viatura saiu, levando os gritos de Alberto, o jardim ficou estranhamente calmo. O ar parecia mais leve. Os convidados, constrangidos, começaram a ir embora rapidamente, murmurando desculpas, sem ter coragem de encarar Lucas. Em 5 minutos, o lugar estava vazio, exceto pelos garçons e pela equipe do buffet que observavam tudo em silêncio respeitoso. Lucas soltou o microfone. Ele desceu do palco, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros. Suas pernas tremiam agora, não de medo, mas de exaustão adrenal. Ele se virou para Elisa. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, segurando o próprio braço onde Alberto apertara. Ela olhava para Lucas com os olhos cheios de lágrimas. Lucas se aproximou. Ele parou a um passo dela, respeitoso. "Elisa", ele disse. A garganta doía pelo esforço de falar tanto depois de anos. "Você fala..." Ela sussurrou, esticando a mão trêmula para tocar o rosto dele, os dedos traçando a linha do maxilar, como se precisasse confirmar que ele era real. "Você ouve?" "Eu ouvi tudo, Elisa." Lucas fechou os olhos, encostando a bochecha na palma da mão calejada dela. Uma lágrima quente escapou do olho dele. "Eu ouvi você gritando na ambulância. Eu ouvi você dizendo que me amava quando eles te levaram presa." Elisa soluçou, um som de alívio puro. "Eu achei que tinha te perdido. Eu achei que você acreditava nas mentiras dela. Eu nunca acreditei. Meu corpo sabia a verdade. Meu coração sabia." Lucas abriu os olhos, intensos e molhados. "Me perdoa?" "Pelo quê?" Ela perguntou, chorando e sorrindo. "Por ter demorado, por ter deixado você passar fome, frio e humilhação nesses 6 meses. Eu precisava de provas irrefutáveis. Eu precisava ter certeza de que eles nunca mais tocariam em você. Mas cada dia longe de você foi uma tortura pior que o silêncio." Elisa negou com a cabeça. Ela se jogou nos braços dele. "Você me salvou, Lucas. Você me salvou desse inferno." Ele a abraçou, tirando-a do chão, girando levemente. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, sentindo o cheiro de lavanda e suor, o cheiro de casa. "Não." Ele sussurrou no ouvido dela, e ela se arrepiou ao sentir o hálito quente e as palavras audíveis pela primeira vez. "Foi você quem me salvou. Você vendeu seu anel, sua única herança, para me dar minha voz. Agora, eu vou usar essa voz para te dizer todos os dias, pelo resto da minha vida, eu te amo." Ele a colocou no chão e segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Eu te amo, Elisa." Ele a beijou. Não foi um beijo de novela. Foi um beijo desesperado, humano, salgado de lágrimas, cheio de saudade e promessa. Um beijo de quem sobreviveu à guerra e voltou para reconstruir a vida. Os garçons e a equipe do buffet, seus colegas de trabalho, começaram a aplaudir. Timidamente no início, depois com força. Palmas verdadeiras de trabalhadores que viram a justiça ser feita contra os poderosos. Lucas sorriu contra os lábios de Elisa, separando-se devagar. "Vamos embora daqui", ele disse olhando para a mansão odiosa. "Essa casa cheira a eles. Vamos para um hotel. Vamos comer pizza na calçada. Vamos conversar."
Tenho 6 meses de conversas atrasadas e 20 anos de silêncio para tirar do peito. Elisa riu, limpando o rosto sujo de maquiagem e lágrimas. Vamos. Mas antes... Ela pegou a mão esquerda dele, a mão que tinha a cicatriz do corte do vidro, daquela primeira noite. Ela beijou a cicatriz. O vidro cortou a gente aqui, ela disse, mas cicatrizou. Lucas beijou a mão dela também. Cicatrizou. E ficou mais forte. Eles saíram de mãos dadas pelo portão principal da mansão, deixando para trás o luxo podre, caminhando em direção à rua escura, iluminada apenas pela lua e pela certeza de que, finalmente, eram livres. 1 ano depois, a mansão Candeias foi vendida. Lucas não quis morar lá nem por um dia. Com o dinheiro, ele pagou todas as dívidas trabalhistas que o pai tinha deixado, indenizou os funcionários humilhados e doou uma parte significativa para o hospital de audição da cidade. Alberto e Cláudia foram condenados a 15 anos de prisão em regime fechado, sem direito à fiança. A última notícia que se teve foi que Alberto trabalhava na lavanderia do presídio, lavando os uniformes dos outros detentos. A ironia do destino não falha. Ele que humilhava a faxineira, agora vivia de lavar roupa. Lucas assumiu a presidência da empresa, limpou a corrupção e implementou uma política de inclusão radical, contratando pessoas com deficiência auditiva para cargos de liderança. Mas a maior vitória não foi nos negócios. A cena final mostra um jardim ensolarado, uma casa confortável, mas simples, cheia de brinquedos e vida. Lucas está sentado na grama, segurando um violão. Ele toca mal, ainda aprendendo a ouvir e coordenar os acordes, mas toca com uma alegria contagiante. Elisa está sentada numa cadeira de balanço ao lado, com um barrigão de 8 meses. Ela sorri, radiante, usando um vestido leve e colorido. No dedo dela brilha um anel, não o de rubi da avó. Lucas revirou a cidade até encontrar e comprar de volta o anel original, pagando o triplo, e ainda acrescentou uma aliança de ouro grossa ao lado dele. Ao lado deles, brincando com um cachorro vira-lata adotado, está a mãe de Elisa, saudável, com cor nas bochechas e remédios em dia. Lucas para de tocar. Ele encosta o ouvido na barriga de Elisa. Oi, campeão, ele fala para a barriga, com a voz agora clara e forte. Aqui é o papai. Eu estou ouvindo você chutar. O mundo aqui fora é barulhento, filho, mas não se preocupa. Enquanto eu estiver aqui, você só vai ouvir coisas boas. E a primeira coisa que você vai aprender é a respeitar todo mundo. Elisa passa a mão no cabelo de Lucas. Ele olha para cima e sorri. Um sorriso completo, sem silêncio, sem segredos. Apenas o som da verdade. Gostou dessa história emocionante? Você acha que o castigo de Alberto lavando roupa na cadeia foi merecido? Lucas fez certo em vender a mansão e abrir mão do luxo para viver em paz? Me conta a sua opinião nos comentários e não esqueça de seguir o canal para a próxima audionovela que vai mexer com seu coração. Até lá!